Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História, dando continuidade ao assunto da semana passada, quando nós falamos sobre algumas manifestações imaterial que fazem parte da cultura brasileira, tidas como patrimônio nacional e algumas também da humanidade. Vimos, por exemplo, a arte Cusiuá, feita pelos índios, as pinturas que eles fazem. Vimos também o samba de roda do Recôncavo Baiano e a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Pará. Dando continuidade, a partir da página 209, nós vamos falar sobre lavagem de Nosso Senhor do Bonfim, que também é mais uma prática cultural e material do Brasil. Uma das mais tradicionais festas brasileiras é a lavagem de Nosso Senhor do Bonfim. Ela ocorre em Salvador, na Bahia, e mostra o sincretismo religioso do Brasil. Sincretismo religioso são as práticas religiosas que provêm da fusão de outras. Elas se misturaram, dando origem a essas práticas. A celebração consiste em uma marcha de fiéis até as escadarias da igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Tanto a frente da igreja quanto as escadarias são lavadas com flores e água perfumada. Há a participação de adeptos do catolicismo popular e de religiões afro-brasileiras, que cantam, dançam e distribuem alimentos. Essa festa ocorre desde 1773. Nessa época, os padres da Irmandade da Devoção de Nosso Senhor do Bonfim ordenavam aos africanos escravizados que lavassem as escadarias da igreja para a preparação de uma festa religiosa. Os trabalhadores aproveitaram a ocasião para homenagear Oxalá, que em traduções de sincretismo religioso é representado por Nosso Senhor do Bonfim. Os escravizados lavavam as escadarias com flores brancas e água perfumada, símbolos de Oxalá. Apesar de oficialmente acontecer em Salvador, há rituais semelhantes em várias partes do Brasil, como a lavação das escadarias da Igreja do Rosário em Curitiba. Você conhece alguma celebração de matriz africana, ou seja, que veio do povo africano? 210 com a lupa na mão. As festas e os eventos religiosos expressam os valores da comunidade de fiéis de uma religião. Vimos alguns exemplos de festas, mas elas não são as únicas que ocorrem em nosso país. Pesquise uma festa religiosa muçulmana, judaica ou budista que é realizada no Brasil e registre a seguir o nome dela, o significado para aquela comunidade religiosa e como ela é celebrada pelos seus membros. Então vocês farão essa tarefa aí em casa, onde vocês vão pesquisar uma prática, uma festa religiosa judaica, não é, do judeu ou de um budista também, que é realizado, ou muçulmana que é realizada aqui no Brasil. Certo? E você vai dizer como é que eles fazem essa celebração e qual é a importância dele para os seus membros. Mantendo as tradições. Para manter o patrimônio cultural e material, é necessário que haja o compromisso de toda a sociedade. Quando uma região é desmatada, por exemplo, os indígenas que lá moram são obrigados a mudar seus hábitos, se adaptar ou fugir, abandonando parte da cultura deles. Casos de intolerância religiosa também inibem manifestações religiosas tradicionais, pois os fiéis temem sofrer violências por expressar sua fé. Por isso, a colaboração de todos é muito importante para que essas tradições se mantenham e possam ser ensinadas às novas gerações. Todos precisam colaborar, todos precisam se unir no sentido de manter essas tradições vivas. Empatia e tolerância, o que é isso? Independentemente de nossa religião, nossos hábitos ou nossos valores, o respeito vem acima de tudo. Então não podemos julgar o próximo ou considerar os valores dele errados, porque são importantes para ele e para a comunidade da qual ele faz parte. Devemos sempre tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados, com compreensão e respeito. Isso é tolerância. Como será que todas as tradições religiosas sobreviveram ao longo do tempo? Você acha mais fácil preservar o patrimônio material ou imaterial? Vamos pensar um pouco sobre isso?
Mão na Massa 211. Por que festas religiosas podem ser consideradas patrimônio cultural imaterial? Por quê? Porque são manifestações culturais importantes para determinada comunidade. Então, pode sim ser considerado um patrimônio imaterial. Porque são manifestações culturais importantes para determinada comunidade. 2. Imagine que você presenciou as seguintes situações. Escreva o que você faria em cada uma delas. Letra A. Em uma festa religiosa, você vê uma pessoa jogando lixo no chão. Aí você vai pensar qual seria a sua reação. E você vai escrever aqui o que você faria. Letra B. Você vê uma pessoa oferecendo a outra... ofendendo. Você vê uma pessoa ofendendo a outra porque eles seguem religiões diferentes. Então, você está vendo lá uma pessoa xingando a outra porque não é da mesma religião dele. O que você faria? Escreva na B. C. Um amigo diz que indígenas não têm cultura. Se um amigo diz a você que indígenas não têm nenhuma cultura, o que você diria para ele? Pense e coloque aí. 3. Sua família tem um hábito que você considera muito importante? Escreva abaixo qual é esse hábito. Então, você vai colocar aqui, se sua família tem esse hábito. 4. Como você acredita que pode contribuir para a preservação do patrimônio imaterial brasileiro? Ou seja, dessas tradições, essas danças, músicas, crenças, religião, culinária. Como você acha que pode contribuir para guardar, preservar essas tradições? Então, você vai colocar aí, certo? No nosso livro é somente isso, vamos ver as nossas fichas. Vamos trabalhar a partir da 131. Ficha de número 131, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Observe a imagem a seguir. Ela retrata o convento e a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, Pernambuco, inaugurada em 1767. A Basílica se tornou um bem patrimônio material em 1938. Em seguida, responda as perguntas. Letra A. Essa igreja é um patrimônio material ou imaterial? Ela é um patrimônio o quê? Material, a gente pode tocar, não é? É um patrimônio material. A gente pode tocar na igreja, se a gente quiser. Pois se trata de um monumento. E não de uma prática cultural. Se fosse só uma prática cultural, seria imaterial. Mas é um monumento, você pode tocar. B. Essa igreja ajuda a contar a história de alguém? O que vocês acham? Essa igreja ajuda a contar a história de alguém? Claro. Sim.
Então, aí está. Sim, ela é considerada, se ela é considerada, ela é importante para alguém, sim. Se ela é considerada um bem patrimonial do Brasil, é porque representa a história do Brasil colonial. Cite 2 bens patrimoniais da sua cidade. Eu vou deixar vocês pensarem aí e responderem pessoalmente, né? Nós temos muitos bens patrimoniais aqui. Nós temos alguns monumentos na cidade, nós temos igrejas, como a Igreja Catedral, a Igreja de São Vicente, o museu, a Praça da Convivência. Você vai pensar e colocar aí 2 bens patrimoniais da sua cidade. 2. Faça uma pesquisa sobre a capoeira, prática popular em todo o Brasil e considerada patrimônio da humanidade. Em seguida, responda as perguntas. Letra A. A capoeira é um patrimônio material ou imaterial? Nós já estudamos um pouco sobre a capoeira. Então, a capoeira, ela é um patrimônio imaterial. É uma dança, né, que antigamente era uma luta, que eles disfarçavam de dança. Então, faz parte, sim, do patrimônio imaterial. É um patrimônio imaterial. É um patrimônio imaterial. Letra B. A quem pertence a capoeira? Se a capoeira é um bem patrimonial da humanidade, porque ela é um patrimônio da humanidade também, então ela pertence a todos. Ela pertence a todos. Letra C. A capoeira é herança de qual povo? Super fácil. É uma herança dos afro-brasileiros. É uma herança dos afro-brasileiros. É herança dos afro-brasileiros. Letra D. Com um desenho, represente a seguir uma roda de capoeira. Todo mundo já viu, pelo menos na televisão. Então, vocês têm ideia de como é. Vocês vão desenhar dentro desse quadro uma roda de capoeira, certo? 132. Observe as fotografias a seguir para responder as questões na sequência. Então, nós temos aí na primeira o menino tocando tambor na festa de São João, em São Luís do Maranhão. E do outro lado, nós temos dançarinos de frevo, um bloco de carnaval em Olinda, Pernambuco. Letra A. Se as crianças e os adolescentes não se interessassem pelo tambor de crioula e pelo frevo e deixassem essas tradições de lado, o que aconteceria com essas tradições? Com certeza, elas deixariam de ser praticadas. Se ninguém desse valor, esquecesse, não praticasse mais, com o tempo ela ia se acabar. Elas deixariam de ser praticadas. B. O que você pode fazer para ajudar na continuidade dessas tradições?
E aí, o que é que a gente pode fazer para dar continuidade a essas tradições? Preservá-las, manter vivas, dar importância a elas e etc. Imagine que você vai, imagine que vai acontecer uma grande festa popular em sua cidade. Escreva uma carta para um amigo falando sobre a festa e convide-o para participar dela. Lembre-se de escrever o que está acontecendo. Vocês estão celebrando o quê? Quais serão as comidas, as danças, as músicas, certo? Então é como se o seu amigo não conhecesse a festa que vai ter na sua cidade. E você vai explicar para ele essa festa. O Mossoró Cidade Junina. Claro que se você não frequentar nenhuma dessas, você pode também mencionar alguma coisa que tem na sua igreja. Não tem problema, pode ser alguma coisa que não precisa ser uma festa. Se você não frequenta a festa, pode ser uma celebração que acontece na sua igreja. E você vai convidar o seu amigo, você vai explicar bem direitinho o que é que vai acontecer lá, ok? Então tem algumas questões aí que são bem pessoais. Façam no capricho, qualquer coisa pode nos procurar. Até a próxima aula então. Um abraço a todos, tchau!